Oi, gente, tudo bom? Sejam bem-vindos ao TV Síntese. Está entrevistando aqui o Rodrigo Dinstmann. Ele é um dos nomes mais influentes da tecnologia e das telecomunicações na América Latina. É o atual presidente da Ericsson para o Cone Sul da América Latina, uma região que inclui Brasil, Argentina, Chile, Peru e Uruguai, e onde ele lidera os negócios da empresa desde 2021. Com uma trajetória de mais de 30 anos, Rodrigo ocupou posições-chave em empresas que mudaram a infraestrutura digital do Brasil. Ele foi CEO da Cisco aqui, onde comandou diversas unidades de negócio por 6 anos. Passou ainda pela GVT, pela Oi, pela Intelig, Telecom e pela Siemens, acumulando experiência em áreas como engenharia, TI, marketing, produto e operações. Na Telefônica Vivo, por exemplo, ele foi CEO, liderando áreas críticas como engenharia de rede, atendimento ao cliente, logística e TI. Depois ele presidiu as startups Mombicare e a Cross, além de ter cargo na Ericsson. Rodrigo também integra o Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável, um espaço de diálogo entre o governo e a sociedade civil para a formulação de estratégias e políticas públicas. Ele é engenheiro eletrônico e de telecomunicações com MBA pelo IBMEC. Hoje, fala com a gente sobre vários assuntos, sobre geopolítica, sobre os negócios da Ericsson, sobre inovação e a relevância estratégica do Brasil nesse contexto. Rodrigo, obrigado pela presença, seja bem-vindo aqui com a gente. É um prazer, Rafael. É um prazer começar a segunda-feira conversando contigo, conversando sobre o nosso tema preferido, que é telecomunicações e principalmente a implicação das telecomunicações na nossa sociedade e na indústria. Rodrigo, eu vou começar falando logo do tema mais cabeludo que acho que tem para a gente abordar, que é justamente a questão geopolítica de revisões tarifárias, que é o que está no topo aí das discussões, né? O governo lá dos Estados Unidos, Donald Trump, soltou tarifas, aumentou tarifas para vários países do mundo. Enfim, a Ericsson, evidentemente, tem negócios nos Estados Unidos e negócios no Brasil. Como é que vocês enxergam essa questão? Assim, vai ter um impacto muito grande para as empresas que têm essa atuação tanto aqui como lá? Mas sim, o impacto é bastante forte. Mas, no nosso caso, é menos do que, por exemplo, nas commodities ou nas commodities agrícolas ou produtos de, vamos lá, de caráter local, que tem pode, né, toda essa confusão pode transformar-se numa oportunidade. A gente não vê como uma grande oportunidade, porque os nossos insumos, os nossos produtos, o software que a gente produz, os equipamentos, a propriedade intelectual, eles têm uma característica global. Então, nós temos uma fábrica aqui em São José dos Campos, mas o que a gente produz ali é basicamente baseado em insumos que vêm do mundo inteiro. A gente está usando chips que vêm de Taiwan, que vêm da Coreia, alguns dos Estados Unidos, tecnologias que vêm do mundo inteiro, da China. Então, não é que a gente tem uma oportunidade de agora explorar um nicho que, de outro modo, estava sendo explorado por outros países. Então, no caso das tarifas dos Estados Unidos, hoje nós temos uma fábrica nos Estados Unidos, mas mesmo essa fábrica também usa componentes que vêm do mundo inteiro. Então, claramente existe um grande impacto. Então, a gente não está vendo como uma grande oportunidade como outros setores eu estou vendo na imprensa que estão vendo. Então, para nós, não é neutro o efeito. No Brasil, especificamente, ele tende a ser neutro porque a gente não importa dos Estados Unidos, mas a gente exporta, muitas vezes a gente exporta da nossa fábrica para os Estados Unidos, né? Toda vez, né? Todo tempo, existem picos de demanda, mas o impacto não é zero, mas também não significa uma oportunidade para nós. A gente faz equipamento de alta tecnologia 5G que naturalmente ele tem uma cadeia de valor de produção bastante fragmentada. Então a gente realmente não vê nisso uma grande oportunidade. E os Estados Unidos já bloqueavam também os produtos que são da China em relação ao 5G, né? Então, isso não muda muito para vocês, porque vocês já estavam com o mercado dos Estados Unidos, digamos, aberto, enquanto alguns dos principais concorrentes não podem entrar lá, né? Por causa desse bloqueio estratégico deles, né? A demanda da Ericsson vem da decisão das operadoras americanas, né? E a gente tem uma participação bastante relevante dos Estados Unidos, mas, mais uma vez, uma grande parte já é produzida na nossa fábrica lá no Texas. Tá bom, então vamos falar de negócios, de resultados, né? 2024, a gente está falando aqui
A gente está em abril, então já saiu o resultado, né, de 2024 da Ericsson. Eu queria que você focasse para mim um pouco o resultado do Latam South. Assim, foi o crescimento, ficou dentro do esperado, não ficou? Que desafio vocês enfrentaram em 2024 e qual é a perspectiva para 2025? Não, ele ficou dentro do esperado para 2024. O mercado é um mercado que não está crescendo globalmente. Você olha as projeções dos institutos, a Deloro sendo um dos principais, né? Não é um mercado que cresce. Na verdade, ele está mais ou menos estável e essa estabilidade é o resultado de algumas regiões está crescendo bastante. Estados Unidos voltou a crescer, América do Norte, a Índia parou de crescer porque já passou a grande onda do 5G. A Índia investiu pesadamente em 22, 23 e 24. Ano passado já começou a ficar mais estável. E o mesmo acontece no Brasil. O Brasil está estável, apesar da gente ter uma demanda ainda muito alta. O Brasil está bastante avançado no 5G na implantação, assim como o Chile, o Uruguai, a Argentina está começando, o Peru ainda não começou. Então, existe uma mistura de fatores. Óbvio que o Brasil é o nosso maior mercado, o Chile é o segundo maior mercado. Eles estão agora no processo de amadurecimento da implantação do 5G. O Brasil está adiantado em relação às metas da Anatel, então os resultados estão bons. O grande desafio que começa no ano passado, ele vai, obviamente, se perpetuar, é a mudança do, do papel das operadoras no que toca o 5G, a aplicação do 5G. As operadoras já estão bastante conscientes que elas deixam de ser é, provedoras de conectividade. Você vê as operadoras brasileiras já um grande impulso para transformar seus negócios, para criar novas linhas de negócio, mas o 5G traz uma nova fatia de possibilidades, uma nova camada de possibilidades de transformação dos negócios das operadoras e negócios dos clientes das operadoras. Eu não estou falando só da cliente pessoa física, que as empresas são bastante afetadas e beneficiadas com essa transformação, de utilizar as capacidades do 5G para transformar suas operações, criar novos modelos de negócio, reduzir custo. E quando você junta as capacidades do 5G, essas possibilidades, né, de redes programáveis, de conectividade diferenciada, né? Você criar redes específicas para casos de uso. Quando você junta isso com inteligência artificial e a prevalência dos serviços em cloud, você tem um potencial incrível de transformar. Só que isso requer uma transformação interna dos operadores. Então, nós temos trabalhado muito para ajudar as operadoras nesse caminho de transformação. E é isso que vai dar, no fundo, o potencial extra de crescimento do 5G. Então, se a gente pensar só no caso de uso básico, né, que hoje o 5G está sendo usado para banda larga móvel, que é o mesmo caso de uso de 10 anos atrás, do 4G. Neste caso de uso, as possibilidades de crescimento são limitadas. Onde tem crescimento é quando as operadoras e a indústria, assim, as empresas, começarem a demandar os casos de uso mais sofisticados do 5G. E essa é uma transformação não só tecnológica, mas uma transformação operacional e cultural das operadoras. Qual que é o caso de uso mais sofisticado do 5G? Só para ter um exemplo concreto do que você está falando. Casos de uso sofisticadíssimos são os casos de uso de visão computacional utilizando o AI para, por exemplo, segurança pública, automação de indústrias, para casos por exemplo, automação de minas, portos, aeroportos. Que caso de uso é esse sofisticado? Basicamente, você usa câmeras, né, e câmeras que não são câmeras inteligentes, quer dizer, a inteligência artificial não está na câmera, uma câmera super simples, pode ser a câmera na lapela do policial, pode ser a câmera num carro da CET, para dar o exemplo de São Paulo, ou pode ser uma câmera num robô, uma câmera numa máquina dentro de uma mina, que está captando imagens e através de uma rede muito poderosa, que tem capacidade de uplink, ela leva essas imagens para uma cloud na borda da rede, onde tem um agente de AI que está analisando e tirando conclusões sobre aquela imagem, seja identificação de um criminoso, no caso da câmera da lapela do policial, seja uma situação de risco numa mina, seja uma análise situacional. Então, esse caso de uso requer uma rede que, primeiro, seja resiliente e garanta o uplink, porque, mais uma vez, uma câmera precisa de uplink. As redes 4G não são preparadas para o uplink. As redes Wi-Fi não são adequadas para uplink. Uma rede 5G
pode criar um slice que é preparado. Então, é um caso de uso super sofisticado. O caso de uso mais popular hoje do 5G é o FWA, que é a banda larga fixa sem fio, que não está tão popular no Brasil, porque a gente tem bastante fibra, mas é extremamente poderoso, está crescendo muito na América do Norte, na Ásia, no Oriente Médio. Então, existem vários casos de uso do 5G, mas que requerem a criação desses novos serviços. Então, isso começa a florescer em várias operadoras no país. Em Barcelona, nesse ano, nós mostramos já vários casos de uso bastante interessantes usando essas capacidades avançadas do 5G. Na verdade, é do 5G, mas utiliza inteligência artificial, utiliza cloud, utiliza APIs, standalone, uma série de tecnologias que viabilizam esses casos de uso. Uma coisa que eu não entendi ainda, todo mundo está tentando vender o FWA ainda como acesso de banda larga, né, ali para o. Enfim, é como se fosse um substituto da banda larga fixa óptica, onde não chega o óptico. Só que eu fiquei pensando aqui, outro dia eu vi um produto que eu achei super interessante, eu acho que nos Estados Unidos a T-Mobile já lançou faz tempo também, que é ter a rede que nunca cai, na verdade, né? Então você tem a banda larga chegando fixa ali, e o modem também é um FWA. Se a banda larga fixa cair, por exemplo, a FWA já entra em ação com uma Uhum. redundância e a internet nunca cai, né? Quer dizer, é um tipo de segurança que eleva o patamar do SLA, né? Isso já tem gente operando aqui no Brasil com 5G, você Sim, sabe? os bancos estão comprando bastante, né? A gente sabe disso porque as operadoras demandam bastante. Os bancos estão comprando o FWA 5G como redundância das agências, por exemplo, operações críticas. E é tão bom, né, e tão eficiente que algumas delas estão usando o 5G como o primário, né, e a fibra como secundário, né, porque a rede móvel muitas vezes é mais resiliente, né, ela é isenta de acidentes, como por exemplo cortar uma fibra num poste, ou alguém cavar uma rua e cortar uma fibra. Então isso já está acontecendo aqui. Nos Estados Unidos pode ser que existem casos, né, com clientes muito sofisticados também, mas enfim. É que nos Estados Unidos a oportunidade é diferente, porque lá ainda você tem muito ADSL, incrivelmente, você tem muito monopólio de operadoras de cabo, você tem algumas cidadezinhas pequenas, você tem só operadora de cabo. Então, a T-Mobile mesmo que você citou, é a maior empresa hoje de FWA nos Estados Unidos, está crescendo muito. Hoje, o crescimento de banda larga sem fio é muitíssimo maior que o crescimento da banda larga fixa. Está se crescendo muito mais em FWA do que em fibra, ao contrário do Brasil. No Brasil tem uma penetração e uma sobreposição de fibra muito maior. E ela chega lá com FWA, ela chega e fica com FWA ou chega e aí, de acordo com a percepção de demanda dela, puxa a fibra ótica eventualmente para lá? O FWA se sustenta por si só no longo prazo? Sim, veja que a equação econômica dos Estados Unidos é bem diferente da do Brasil, né? Os ARPUs, né? As receitas médias por usuário são muito maiores nos Estados Unidos e o preço das commodities, como por exemplo o CPE, o roteador, é mais barato. Então lá se sustenta, né? Lá se sustenta. Óbvio que isso não quer dizer que as operadoras não busquem depois implementar fibra, mas como a equação econômica é muito favorável, eles não têm por que fazer isso em qualquer lugar, né? Até porque cavar lá é muito mais caro, né? Nos Estados Unidos, fazer uma obra numa rua é bem mais caro que no Brasil. A gente sabe que no Brasil tem operadoras, né, que até às vezes puxam fibra em poste sem pagar o poste, né? Então, enfim, a equação é diferente. E o que eu estou entendendo de tudo que você está me falando até agora é que o- a busca continua sendo pelo 5G de destravar o grande potencial econômico que existe no B2B, de trazer para frente aí o B2B como grande arrecadador, como grande vaca leiteira, digamos assim, superando o varejo, né? Falta muito ainda para isso acontecer, quer dizer, a gente vai pensar num momento em que o B2B de fato vai conseguir ser maior que o varejo para a conectividade 5G das operadoras? Sim, e quando a gente fala em B2B, existe um capítulo do B2B que é o B2B2C. Isto é, empresas que vão se utilizar dessas capacidades de rede, grandes empresas, para fornecer melhores serviços ao seu consumidor, né? Se você pensar hoje, os grandes consumidores de tráfego na rede móvel no Brasil são consumidores, certo? É a pessoa física, mas que está consumindo um produto de uma empresa. Então, mas elas estão usando a capacidade das redes
que a gente chama over the top. Então, por que o tráfego é grande? As pessoas estão no Netflix, no YouTube, nas redes sociais, que são grandes empresas fornecendo. Então, o B2B, 2C, nada mais é do que essas grandes empresas de conteúdo e de serviços utilizando as capacidades avançadas para prover serviços. Vou dar um exemplo do mercado de cloud gaming. Né? Hoje, o mercado de game ele é um mercado B2B2C. Né? Você joga games que foram produzidos por uma empresa. E esses games podem ser jogados no console, no teu sofá. Você comprou um grande console, seja da Sony, da Microsoft ou da Nintendo, comprou um console caro, está sentado no teu Wi-Fi, no teu sofá, jogando jogos e não está pagando nada por isso, mas também depende do teu Wi-Fi, da tua fibra. No futuro, os jogos vão para a rua, os jogos vão ser no que a gente chama de um form factor de realidade aumentada, vão ser óculos, vão ser, né, headsets que vão fornecer esses serviços e vão estar na rua. Eles não vão poder contar com um grande processamento no óculos, porque senão fica pesado, fica, né, a bateria é pesada, o processador é caro, então ele vai precisar usar serviços em cloud. Então, no futuro, as empresas vão usar essas capacidades das redes para poder, por exemplo, fornecer jogos para o consumidor. Então, é B2B? É B2B. Consome bastante tráfego, mas é um caso de uso que vai para o consumidor. Mas também as empresas vão consumir bastante coisa. Exemplos de visão computacional, as próprias redes privadas, né? Muitas empresas vão comprar sua própria rede celular, e já está acontecendo isso. Já está acontecendo isso em escala crescente. Empresas comprando sua própria rede 5G para uso particular. Vocês já venderam direto assim para uma indústria, para uma indústria quis a Herb, vocês já venderam direto a Herb para a indústria, não para uma operadora, então é isso? Isso está acontecendo, né? A gente tem vários casos de, né, fábricas de automóveis na Europa, nos Estados Unidos, portos, minas, né? A parte de mineração, ela requer bastante, e mineração é muito rica em termos de casos de uso, porque você está automatizando muito as máquinas, você está inclusive tendo máquinas autônomas ou que são dirigidas remotamente, você tem muitos requerimentos de segurança, né? Então você tem várias minas, portos, fábricas, aeroportos comprando suas redes privadas, o mercado está crescendo bastante. No Nossa, mas Brasil, isso é mais complexo o trabalho para vocês, né, Rodrigo? Quer dizer, vocês antes miravam o CAPEX das operadoras, agora vocês têm que dar um jeito de buscar o CAPEX de vários competidores, de vários mercadinhos assim mais espalhados por aí, né? mas é uma grande oportunidade, porque essas empresas elas veem no 5G uma possibilidade de digitalização ainda mais poderosa do que o que elas estão usando hoje. Então, você pega uma fábrica hoje, pega uma fábrica que não tem 5G, ela tem seu parque fabril, seu chão de fábrica, algumas delas extremamente automatizadas, com robôs, mas esse robô está preso num cabo. Né? Esse robô não pode caminhar pela fábrica. Ou se ela tem mobilidade, ela usa Wi-Fi, que o Wi-Fi tem suas limitações, né? Ele é muito bom para certos casos de uso. O Wi-Fi não é bom para visão computacional, porque ele não tem uplink, ele não é bom para aplicações onde tem mobilidade. Então, a verdade é um capex que elas aplicam para aumentar a produtividade. Sim, complica a nossa vida no sentido que a gente tem muito mais clientes, né? Então, a gente deixa de somente focar em operadoras e vai para o mercado de médias e grandes empresas, mas para isso a gente criou uma estratégia específica e uma empresa específica para ir atrás dessas oportunidades. E, Rodrigo, já que você mencionou a necessidade aí das operadoras se reinventarem, um grande movimento que está tendo, e a gente já até comentou em outras entrevistas, é a respeito do uso de APIs. No caso, as operadoras móveis se juntaram lá no Open Gateway, e se não me engano, a Ericsson entrou no Open Gateway tardiamente, não desde o seu começo, mas através da Vonage, entrou um pouquinho depois, acho que ano passado, né? Como é que está esse processo? O que vocês fazem e como é que está a demanda por implementação dessa tecnologia de APIs no Brasil, na América do Sul? Muito bem. A nossa estratégia está extremamente alinhada com esse mundo do Open Gateway e das APIs. Na verdade, só para fazer uma pequena correção, a aquisição da Vonage precede o Open Gateway. Então, a gente cheirou isso antes mesmo de ser estabelecido o Open Gateway e já fez a aquisição da Vonage. A gente previu que esse seria o futuro e hoje estamos pioneirando, nós somos pioneiros nisso. A gente anunciou ano passado uma joint venture com 13 operadoras globais. Então, 13
grandes operadoras globais, aí eu cito a Telefônica da Espanha, América Móvil do México, AT&T, T-Mobile, Verizon dos Estados Unidos, BART da Índia, Orange, Deutsche Telekom, da Europa também, né, da Alemanha, da França, a British Telecom, enfim, a Telstra, são 13 operadoras que entraram numa joint venture com a Ericsson para promover esse mundo de APIs. E a gente desmembrou da Vonage uma parte, que é uma empresa chamada Aduna, que é a empresa que vai se integrar com as operadoras e propiciar essa adoção das APIs. Por que as APIs são importantes? Porque, como eu comentei, as redes 5G deixam de ser redes específicas para mobile broadband e elas têm que criar, elas criam essas novas possibilidades de serviço. A gente falou de visão computacional, falou de gaming, a gente pode falar de redes de missão crítica, de alta resiliência, e essas capacidades, elas estão expostas, não, elas não são serviços da operadora necessariamente. Elas são capacidades das redes que estão expostas para os desenvolvedores. A gente falou do B2B2C. Então, como é que as empresas que criam games ou que criam serviços avançados vão usar esses serviços? Através dessas APIs. Então, expor essas APIs para o mercado é, é uma necessidade, é um elo-chave para que esses serviços sejam criados e explorados. Então, os operadores estão investindo bastante nisso. A Ericsson está pioneirando, a gente está na frente dessa iniciativa e certamente a gente está vendo um crescimento muito, muito grande. No Brasil, por exemplo, apesar da Duna ainda não estar presente, estamos perto de estar presentes, a gente vê as operadoras já usando APIs ainda básicas do 4G, não são do 5G, para gerar receitas extras com o mercado financeiro, com o mercado empresarial. Essas três APIs, agora foi lançada uma quarta API anunciada semana passada, já são uma prova de conceito que APIs vão ser a resposta das operadoras para esse dilema de agregar valor e gerar receitas incrementais. Então, a Ericsson está super bem posicionada e em breve a gente vai poder anunciar para vocês a chegada da Duna no Brasil. Mas o ritmo, esse ritmo de abertura de APIs, não tinha que ser mais rápido, Rodrigo? Quer dizer, só Eu acho que quatro? tinha que ser mais rápido. Eu acho que tinha que ser mais rápido, mas ele depende também das operadoras estarem preparadas, primeiro, não só com as APIs, mas com as redes, né? Então, para você criar esses serviços avançados que a gente está comentando, as operadoras têm que adotar o standalone, né, massivamente. No Brasil, a gente tem o standalone, mas ainda está uma adoção limitada. Elas têm que ter redes 5G em banda média, em mid-band, que sejam pervasivas, estejam em todas as localidades. O Brasil está chegando perto disso. E, mais uma vez, tem essa mudança cultural e operacional que ocorre nas operadoras. Eu acho que o Brasil está da média para cima em termos de adoção, né? A gente sabe que os pioneiros sempre estão, os exemplos sempre vêm da Ásia, né? A Coreia, Singapura, a Europa tem alguns exemplos importantes, né? A própria Deutsche Telekom mostrou serviços no Mobile Congress, os Estados Unidos também, T-Mobile está bastante avançado, mas eu concordo, deveria ser mais rápido. Mas a gente sabe que a curva de adoção de tecnologias não está muito sob nosso controle, depende de ecossistemas, das redes, enfim, tem uma série de dependências. Mas eu acho que é inexorável a mudança desse papel das operadoras de serem provedoras de conectividade para serem provedoras de serviços críticos e de conectividade diferenciada. Perfeito. Eu acho até meio é complicado a gente comparar com Singapura, com Coreia, porque assim eles cabem, assim, Singapura acho que cabe na cidade de São Paulo, né? Assim, é uma diferença de tamanho, de dimensão que sei lá, beira o bizarro, né? Daí é lógico que eles vão conseguir implementar uma coisa mais rápido, né? Do que a gente que pensa num território gigantesco, com áreas de sombras, com coisas assim, né? Esse é um grande fator para evitar que o aplicativo, ele tem, a API, perdão, não o aplicativo, mas o API, ele tem que funcionar sem falhas em todo o território, em toda a extensão de onde tiver rede. Obviamente, não dá para ficar pingando de 5G para 4G, para 5G, para 4G. Essa que é a questão. Sim. O estranho seria o contrário, né? A gente lançar e depois Singapura adotar. Né? Eles, como você falou, eles são muito menores, né? São mais ricos, têm mais capacidade de investimento do que o nosso mercado, que é bastante complicado. Os nossos ARPUs, né, são distintos. Mas você não precisa ter a cobertura nacional para lançar alguns produtos. Você pode lançar estratégias em cluster, né? Você pode criar zonas
de lançamento, por exemplo, para um serviço de game, ou você pode ter zonas para onde você vai colocar o FWA, onde você vai colocar serviço de automação, você pode, com as redes privadas, você pode ter essas capacidades numa fazenda ou num porto. Então, é possível você ter uma estratégia escalonada. Você não precisa ter a rede em todos os lugares para lançar. Alguns serviços, sim, né? Se você faz uma API de SIM swap, que é uma API que de fato está sendo usada no Brasil, obviamente você tem que funcione no Brasil inteiro, porque quem está usando é um grande banco que precisa saber se houve uma troca de SIM card. Então não pode funcionar só em algumas cidades, uma de fraude. Mas algumas do 5G podem sim ser lançadas num bairro, numa cidade. Nós estamos trabalhando com operadoras aqui em Latam South, onde está se criando distritos, né, zonas 5G Advanced. Então você tem essa possibilidade, depende da estratégia da operadora. Mas, mais uma vez, as operadoras brasileiras não estão paradas, a gente tem trabalhado com elas e elas estão bastante avançadas para criar esses casos de uso mais avançados. Tivemos casos aí, né? A gente publicou, né, da Porsche Cup, Fórmula 1, Carnaval, The Town, né, o concerto The Town, onde as operadoras já lançaram mão de conectividade diferenciada para testar esses modelos de negócio. Tá bom, Rodrigo. E para finalizar, qual a perspectiva para 2025? Tanto por parte da Ericsson quanto para o mercado aqui de tecnologia e inovação no Brasil. A Ericsson Latam vai seguir, vai crescendo, o Brasil vai aumentar as exportações para os Estados Unidos, não vai? E a gente está inserido na cadeia produtiva global, não estamos? Enfim, passa a sua perspectiva para Tá bom. 2025. A gente é bastante comedido quando fala de projeções para frente. A gente não costuma fazer projeções. O que a gente pode fazer é falar que a gente vai estar alinhado aos movimentos de mercado. E sim, a Ericsson, pelo menos a operação do Brasil, a fábrica do Brasil, continua sendo o hub de exportação para o mundo. A gente não exporta só para os Estados Unidos, a gente exporta para a América do Sul, exporta para a Ásia, exporta para a Europa. Então a fábrica continua trabalhando. A gente recentemente fez uma ampliação da linha de fabricação do 5G, então modernização e ampliação. Isso significa um compromisso com o país, que a gente sempre teve, né? São 100 anos, 101 anos esse ano, 101 anos no país. A fábrica faz 70 anos esse ano. Imagina, uma fábrica que tenha 70 anos que não seja automobilística não é comum, né? Então a gente tem uma fábrica que vai fazer 70 anos. Então a gente 30 anos é a mais moderna, uma das mais modernas do país, ela é a né? mais antiga, mas é a mais moderna, né? A gente está em shape, né? A gente está mantendo o corpinho em shape e é a única fábrica da Ericsson própria no hemisfério sul, né? A gente tem 4 fábricas no mundo, o Brasil é uma das 4 fábricas no mundo e bastante competitiva. Então a gente continua com boas perspectivas de negócio aqui. A gente não faz projeções, mas seguindo. Mas em termos das iniciativas, é o que a gente conversou agora há pouco. Acho que a grande eh, oportunidade é a gente mudar como as operadoras criam serviços, entregam serviços e agregam valor à sociedade como um todo. E nisso a gente está vendo bastante boas perspectivas com o 5G. Redes programáveis, conectividade diferenciada, composição com as capacidades de inteligência artificial, né, que estão mudando, né, mudaram a nossa vida nos últimos 2 anos. Isso só se traduz numa palavra que chama-se oportunidade. Ainda não é o momento do 5G Advanced. Já começa a ser o momento do 5G Advanced, sim. O 5G Advanced, ele, vamos lá, ao contrário do 4,5G em relação ao 4G, o 5,5G, o 5G Advanced, ele é basicamente uma evolução atual do 5G, onde os elementos de programabilidade, eles são ainda mais importantes. Aí eu estou falando da inteligência artificial, por exemplo, automatizando gestão de energia, qualidade de rede, resiliência da rede, não necessariamente como um caso de uso, mas um uso interno, né? As redes de nova geração, elas são muito mais complexas de se gerenciar. Você precisa automatizar, tem que ser realmente redes autônomas. Você não pode ter mais somente um técnico no NOC olhando para a rede e gestionando aquela rede. Você tem que automatizar. E o 5G Advanced aumenta a capacidade de autogestão das redes, orquestração de serviços. Então, a gente vê que já é o momento das operadoras olharem para isso. Não com uma proposta de valor nova, a velocidade é maior. Sim, pode ser que a velocidade seja maior, mas esse não é o grande problema que o cliente tem hoje, o cliente final, né? Eu estou com o meu telefone 5G, eu não estou com problema, o 5G está lento demais para as aplicações. O que eu quero é ter novos serviços avançados. E isso sim o 5G Advanced permite
um novo capítulo de adoção. Perfeito, Rodrigo. Olha, muito obrigado pela sua participação aqui na nossa entrevista. E esperamos a gente se reencontrar de novo daqui a um ano para conversar sobre novamente os resultados e ver quais previsões aí da futurologia a gente acertou ou não aqui nessa conversa, né? Espero que a gente acerte a maior parte. Tá bom? Rafael, prazer. Obrigado, viu? Até a próxima, pessoal. Abraço.